Abram suas Bíblias em Pedro, a segunda carta de Pedro. Segunda Pedro. Tem em 1 Pedro e 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro. É só um versículo que vamos ler. Esse domingo, 9 de julho. Glória a Deus! Dia da independência, não? E ojalá Deus nos haga independentes, não? Independentes do pecado e totalmente dependentes dele, não? Isso sim. Pero separados aí do pecado, desse governo das tinieblas, que tinha em nossas vidas, não? Pero uma vez que aceitamos a Jesus, ele nos livra de todo esse mal. Todos encontraram a segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, eu falava de Pedro, grande homem de Deus, não? Donde igual a Bíblia habla bastante de Pedro, não? E podemos ver bastante de seu caráter, de sua forma de ser, coisas diferentes de outros, de Andrés. Alguém conhece Andrés? Quem é Andrés? Não? Alguém conhece? Bueno, até mesmo Levi, habla ao menos que ele era cobrador de imposto, não? Que é Mateus. Pero Bartolomeu, quem é esse chavão? Nadie sabe, não? Inclusive acerca de los hechos de los apóstolos, de los outros apóstolos, não sabemos o que passou, não? Há livros históricos que contam que alguns não se foram aí evangelizaram, tanto é que há uma igreja, todavia, vamos dizer, hoje já é mais ortodoxa, não? Pero que aí em Etiópia, aí mais abaixo de África, não abaixo de Egipto, pero não sabemos tanto de los outros apóstolos. E de Pedro, temos bastante informação de Pedro, não? E Pedro caminhou com Jesus. E ele entendeu, ele pôde entender, bem no final, não? Jesus já havia morto, ressuscitado, e se encontrou com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Não? E Pedro teve que abrir o coração, e esse texto é bonito quando legemos ele, quando entendemos ele nela original, não? Que lá a palavra que Pedro habla para Jesus não é que ama com a mesma palavra del amor, são palavras diferentes, não? Porque em grego usam 4 palavras para el amor. E Pedro habla para Jesus como se tivesse um amor nada mais, um amor mastico, não? Um amor de um amigo, não mais, não um amor incondicional, sem condição nenhuma. E Cristo entende e se acerca a Pedro, e todavia confere a Pedro uma autoridade e bendize a Pedro, não? Jesus nos ensina com isso a nós outros, o que ele acha com nós outros, não? A que somos pecadores, que agora não posso mais falar de los trapitos da Santa Cena, pero que quedamos aí presos a coisas tão pequenas, não? Cristo nos ama, nos perdona, nos livra de todo mal. Todos nós outros temos imperfeições. É conhecimento que nos leva à excelência. Esse é o título da predicação. Glória a Deus. Todos queremos excelência em nossa vida e todos queremos excelência em tudo o que hacemos. Em todas as coisas que hacemos, se temos conhecimento acerca de ella, em tu trabalho, não? Há funcionário que trabalha em grandes empresas, não? E as grandes empresas têm seu manual, têm a descrição de lo que hace o funcionário, de lo que tem que ser o funcionário para esse cargo. E tem a explicação, e tem normas, não, internas, a qual, se o funcionário sabe mais, ele vai poder trabalhar de acordo com essas normas, e inclusive chegar a ser mais que seu próprio chefe, não? E vai lograr um nível de hierárquico mais alto. Sim que vai lograr, porque às vezes o próprio chefe não desconhece, não?
por não ler as leis internas. Lo mesmo pasa com a música, se uno solo toca a música por prazer, por diversão, está bem também. Pero para chegar a um nível de excelência, não, de los grandes músicos que há no mundo, há que ir estudando e buscar o conhecimento de todas as técnicas e as técnicas de tocar e as técnicas para ler, interpretar e toda a coisa de harmonia que há, as combinações de sonidos que existem para poder executar de uma maneira mais hermosa, mais grandiosa, mais majestosa. Isso também passa em la vida cristiana, não? Em la vida cristiana, 2 Pedro, capítulo número 1, no versículo 3, e Pedro diz assim: como todas as coisas, e aí vamos tentar saber o que são essas coisas, todas as coisas, não? Como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos ha sido dadas. Que todas as coisas são essas que nos ha sido dada, que pertencem à vida e à piedade. Que é o que pertence à vida e à piedade? Nos ha sido dada por su divino poder. Ou seja, foi por el poder de Deus que nos foi dada todas essas coisas. E coisa não é nada, não define nada. Não sabemos o que é coisa. Me atrai-me esse coisa aí, agarrar-me esse coisa, lá coisa. Aí essa coisa, dá-me-lo. Não sabemos o que é. Minha mamãe tinha essa mania, não? Tinha que adivinhar o que ela queria. Pero me dizia o que querer. Que é do coisa, não sei o que é isso. E esse Pedro, não, era pecador. Vamos perdonar Pedro. Pero vamos entender o que ele disse cá. Igual ele se explica no próprio texto, não? Ele se explica. Todas as coisas nos foi dada por seu divino poder, mediante, ou seja, por meio de quê? Do conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele nos chamou por meio dessa glória que ele tinha, essa glória que ele teve com o Padre, essa glória que ele despojou-se dela, ou seja, não quis usar a Eja na terra, pero depois sim, ele regalou a nós outros, ele disponibilizou para que sejamos excelentes. E ser excelente não é ter tudo arregladito. Ter tudo arregladito é maravilhoso. A mim me gusta a coisa ordenada também, não? Que lá plantita tem aí, bonitita, mira que hermosa plantita. Glória a Deus, não? Que ter tudo certito aí, os cables, não? Me gusta também. Aí que está meio feio assim, não? Quero transformar tudo isso. A irmã está enojada, porque tem que transformar tudo isso aí, está feio, não? Então, vocês, por suposto, estamos todo ordenado, és bonito, pero la excelência, la glória de Deus, és outra coisa. Ele nos chamou por sua glória e excelência. E vou parar por cá. E aí, me quedo com essas duas palavras de começo. Que coisas são essas pertencentes à vida e à piedade? Bom, primeiramente à vida, não? O que necessitamos para subsistir? O que necessitamos, irmãos? Para subsistir, ou seja, para existir, o que necessitamos? Hablar, tá certo. Está vivos, justamente, já necessitamos estar vivo, porque o morto não vive, não? Quem está morto, está morto. Está bem, está bem. Parece que é ilógico, mas é totalmente lógico o que eu já digo. O morto está morto. Por que hablo isso? Que parece que é algo tão... não, me hizo acordar de uma piba já em Brasil que está famosa agora na rede, não? Predicando o evangelho, ela já habla coisas... muito lógicas, não? Pero que não quer... primeiramente, bastante estar vivo, porque estávamos mortos em nosso delito e pecado. Cristo nos deu vida. Essa palavra é muito. Eu poderia falar só dessa palavra por horas e horas, e coisa que eu não harei hoje, porque eu disse que vou ser rápido, não? E vou cumprir. Tentarei, glória a Deus. Perdona-me se não. No que pertence à vida, agora temos que entender o que é a vida.
Vida é esse alento que Deus nos deu, não? Deus nos formou, Ele é barro, e nos deu aí vida, nos deu vida quando soprou esse alento, esse espírito. Ou seja, temos um espírito que nos hace tomar decisões. Assim como os animais também têm uma inteligência, não como a nossa, desenvolvida tão grande, não, para poder fazer coisas tão grandes como a nossa, pero têm uma inteligência e desenvolvem-se nessa inteligência, a qual chamamos em los animais instinto, não? Que faz com que o animal quede vivo, é o instinto de sobrevivência, e que ele sepa a hora de morir também. Há animal que sabe a hora de morir e se entrega na hora de morir, sabe a hora que terminou e na hora que nasceu e para o que foi criado. A maioria dos animais, não? Às vezes os animais vão perdendo isso. Por exemplo, o perrito, pobrezito, não? Já está se domesticando e se deixar um perro às vezes afora, igual, rapidamente ele vai buscar o instinto dele, não? Mais primitivo e vai lograr. Pero o que quero dizer é que Deus nos ha dado esse alento de vida, essa inteligência, não? E aí eu já tive que buscar no dicionário cristiano, porque o dicionário de la Academia Espanhola também serviria, pero habla. Bueno, vocês podem buscar aí e ver o que habla. Não habla coisa normal. Está vivo, não é tá morto, está vivo, poder respirar, estar no mundo, ser. Não? Deus nos ha chamado a isso, a ter essa vida em Nele. Está vivo em Cristo, está vivendo Cristo dentro de nós outros. É de isso que está falando Pedro, não? E no dicionário também cristiano, nesse sentido de la palavra que aparece acá no caso em grego que foi escrito, não? E há os significados de la palavra vida no Antigo Testamento que foi escrito em hebreu, basicamente habla de lo mismo, não? De lo mismo, que essa vida que está falando Pedro está falando de uma vida como la tiene Deus, não na vida de uma pessoa mundana. Que diferença há? Porque os mundanos respiram como nós outros, não comem como nós outros, vão a banho como nós outros, fazem tudo como nós outros. É nesse sentido fisiológico. Pero el hombre natural, que vamos dizer são os mundanos nesse momento, não? Aqueles que não aceitaram a Cristo, vivem como animais irracionais, animais que solamente fazem isso por causa disso, não? Ação e reação. Isso ocorre em todos os lugares, não? No ambiente de trabalho. Por que tomo essa decisão? Porque me chefe digo isso, então se hago isso. Se estou satisfeito ou se quero ascender, não chupo la média um pouco para ascender. Se não dá resultado, ou me vou ou intento outra coisa. Ou então tento derribar o chefe. Esse é o pensamento mundano, não? De luta, de contenda, de lei de la sobrevivência, de lo mais primitivo, del major comer el menor, la cadena alimentar, não? É esse pensamento animal. Por isso que a vida que está falando Pedro acá não é uma simples vida, é uma vida que la tem Deus, em seu sentido absoluto, o que o Padre tem em si mesmo. É isso que quer dizer essa palavra. Porque temos que entender que acá foi escrito em grego, e para os gregos, os pensadores, filósofos, estas palavras que eles usaram, que depois vêm, os escritores bíblicos, inspirados também inspirados por Deus, pero não é a palavra que queria dizer inspirados, afetados também, bueno, de certa maneira afetados, pero, não, a palavra correta é influenciados por um movimento filosófico que havia na época já, que a língua oficial era grego, não? E que todo o pensamento esparcido por el Império Romano era a cultura greco-romana, e eles usam palavras que os gregos usavam para falar de suas divindades ou falar de lo que era absoluto, que era de la vida. Os gregos já começaram a pensar isso,
uns 500 anos antes de Cristo, não? Por meio das escolas filosóficas. O que é a vida? O que é exercer? De onde venimos? Para onde vamos? E começaram a plantear tudo isso, coisas que a Bíblia trata de uma maneira tão explícita, tão boa, tão simples depois. E os autores bíblicos usam mesmas palavras. E a vida quer dizer isso, é nesse sentido absoluto, lá que está em Deus, lá que tem o Padre em si mesmo. Não? Também se pode simbolizar um movimento, uma ação, uma manifestação. Isso é a vida. E és um dom de Deus. És um dom, és um regalo. Vê que a gente que hace qualquer coisa... nós outros hacemos qualquer coisa com nossa vida às vezes, não? É leite de eu dormir qualquer hora e ter que despertar. Se você que tem que despertar às 5 horas da manhã, não pode dormir às 11. Oi. A não ser que, bueno, não deu e não chego, ao final do dia tenho que, sim ou sim, por hoje, pero depois eu tenho que organizar meu tempo para que isso não vá ocorrer. Por quê? É leite de dormir mal e eu estou destruindo minha vida. Um exemplo, não? É leite de... Tá bem, minha casa está toda ordenada, pero minha vida está desordenada. Às vezes minha casa está ordenada. Está tudo lavado. Por isso eu prefiro que minha casa tenha um pouco desordenada. Um pouco, não muito, como só ela está. Não. Um pouco desordenada. E que minha vida esteja ordenada. Que eu tenha hora para comer, que eu tenha hora para despertar, que eu tenha hora para dormir. Porque isso é vida. Senão eu vivo como um animal. Senão eu vivo por la roda desse mundo. Pero pastor, tenho obrigações, tá bem, eu já sei. Pero tenho que organizar tuas obrigações, tu sistema pero se não perco meu trabalho, bueno. Então, vocês a partir de hoje, vamos começar a orar para que Deus te dê outro trabalho. Porque isso não é um bom trabalho, isso te vai matar. Isso te vai matar. Bueno, há irmãos que já estão jubilados, e também pode ter seus afanes internos, não lo sei. O que quero dizer é que temos que buscar esse equilíbrio. A vida é esse movimento, é a ação, pero é a manifestação de Deus dentro de nós outros. E é esse dom de Deus que é mediado por la fé em Cristo. Ou seja, como dijo Pablo aos Efésios, é dom de Deus e a salvação, não, a vida, e não vem de nós outros, provém de Deus, a própria fé, a própria vida eterna. E é reino de Deus em la terra, é que eu viva su reino, é que eu viva lá a vontade de Deus em la terra. Hermano, senão, de que vale eu estar cá? Senão eu estou em la roda. Vê que as igrejas planteiam o quê? Não, há que orar, não sei quantas horas por dia. Por suposto, se vai ter nesse tempo maravilhoso. Quanto mais orar, melhor. Não digo que não. Pero vos pode orar mientras está em tu trabalho, mientras está yendo a tu trabalho, né, coletivo, manejando, ou não sei como te vais ao trabalho, correndo, de bici, caminhando. Pode estar orando aí, não? Orar sem cessar é estar orando sempre. Por suposto, se tem que pensar em tu trabalho, porque há tarefas que executamos sem pensar, não? Há tarefas que são fáceis de executar, outras não, temos que pôr muita atenção em pensar. Aí, bueno, não pode orar nesse momento. Orar antes de dizer, Senhor, me ajuda a executar bem essa tarefa, para que meu chefe não se enoje, não? Para que eu seja um bom funcionário. Ou se está cortando já a madeira aí, não corte o dedo, não? No mínimo. Não? É executar bem a tarefa. Então, esse é um dom de Deus. E sigue dizendo que és uma nova natureza. A vida que está falando Pedro acá, és uma nova natureza em nós outros. Teníamos uma natureza vieja. Qual era a nossa natureza vieja? O egocentrismo, não? Tristeza, às vezes está propenso muito à tristeza por qualquer coisa, a melancolia, não? Ou hiperatividade. Tudo isso era a nossa vida adiante, a loucura. Por suposto que há pessoas que estão mais propensas à melancolia, outras pessoas mais propensas à alegria, outras mais propensas à hiperatividade. São pessoas mais enérgicas. Cada um tem um temperamento, tem uma maneira, cada um late o coração diferente, não? E tem, se move diferente aí as vitaminas e todo aí o metabolismo, não?
pero eu estou falando de um equilíbrio, eu estou falando de uma vida em Cristo, no que é realmente vida. É que se eu sou muito melancólico, intente ser um pouquinho mais feliz, mais alegre, parar de pensar em pabada. E se eu sou muito energético, muito... em tentar dormir, em tentar descansar, em tentar parar um pouco, por Jesus. Temos que manter um equilíbrio, porque sem equilíbrio não há vida. Não? Aún as filosofias orientais lograram chegar a esse denominador comum, não? E nós outros que somos cristianos, que temos a palavra de Deus, irmãos, é que Pedro está dizendo aqui, todas essas coisas pertencem à vida, hão sido dadas, nos foi dada essa virtude, essa maravilhosa interpretação, esse maravilhoso saber, de que tudo isso que os psicólogos, os psiquiatras, os neurocientíficos, todos os especialistas da área de saber humano, estão falando agora, todos esses coaches, irmãos, eles não estão falando nada mais já do que Jesus já disse, do que está na Bíblia. Não está falando nada mais que isso. Gandhi, há um montão de frases que os cristianos compartilham que é de Gandhi, que não é de Jesus. Não? Agora, Gandhi chegou a essa conclusão por quê? Porque leu a Jesus. Ele leu o Evangelho, inclusive, tá bem? Ele leu os Evangelhos, leu a Bíblia. E se uma pessoa que nós outros julgamos mundano, eu não estou dizendo que é cristiano, que é mundano, eu não digo nada, eu estou dizendo que ele é de outra religião e nós outros julgamos ele como mundano, tá bem? Pero ele teve essa consciência, como que nós outros não vamos atender? Nós outros nascidos novamente, nós outros que hemos sido dada por seu divino poder, mediante o conhecimento de aquele que nos chamou a sua glória e excelência. Deus, com seu poder derramado na cruz, nos dando o Espírito Santo, nos ha dado vida, e é nessa vida Ele nos ha mandado viver. E eu poderia falar horas e horas, seguir falando horas e horas sobre a vida, já estou terminando. E nem falei de la piedade, não? De la piedade não falei porque vou falar muito rapidamente. La piedade é ser pio, não? Pio, como essa dos pajaritos, não? São pio, não é broma, que pabado. Vamos ver. Ela é a realidade completa em Deus, não se termina com a morte física, a vida. A vida é nossa realidade completa em Deus, que não se termina com a morte física. E tem um tanto assim, todavia, que o dicionário ponia de vida, que eu não pus, eu hice um resumo muito resumido, porque senão quedaria horas e horas falando. Hermanos, nós outros não morimos mais. Sabiam disso, não? Dizia o que está ao lado, não morimos mais. Não? Agora, fulano morreu. Que se mora um irmão da igreja? Ai, pastor, por que Deus deixou passar? E se mora um irmão vieja, não? Vieja digo porque a Amélia é a mais grande, não? Não estou dizendo que nadie se mora, eu estou querendo dizer que se mora um irmão, esse é o fim do mundo. Nós outros, por que Deus deixou passar isso? E por que não? E quem disse que ele morreu? Ele não morreu, ele passou dessa vida para a outra. Se nós outros não morimos mais, por que somos assim tão presos a dá-me isso aqui que é meu, não? Isso aqui é meu. Não sei se é outro púlpito, vou poder ser isso, não? Que tem um irmão aí que quer ser um projeto aí, não, de um púlpito, não. Oh, isso é babado. Aí tá. Foi a Garau. Não, se sacar esse púlpito, eu vou para o inferno diretamente, não? Queremos tocar as coisas, queremos estar cá, queremos que aquele irmão não se mora nunca. Ah, meu papai morreu, eu estou acabado. Quantos anos tinha? 60 e algo, 70. Não estou dizendo que uma pessoa com 60 anos está viejo e tem que morrer, não. Você pode morrer com 90, com 100 também. Está com 200, não? Pero o que quero dizer, tá bem, se um ninho morre não é o mesmo. Um ninho morre, um filho, não, alguém jovem morre. Tá bem, vamos a sofrer, mas eu não posso sofrer eternamente porque meu padre morreu com 70 anos, 60, 70, não posso. Posso acordar, por suposto, vou ter na memória, o recordo, la boa onda lá. O que estou querendo dizer é que nós outros não entendemos o que é a vida em Cristo. Nós outros que creemos que a vida em Cristo, ela pessoa vive para sempre. Mi perrito morreu. Vocês sabem que o perro morre antes de nós outros. E glória a Deus que ele mora. E que não mora nós outros com 15 anos, com 10 anos. E um perro sim, porque o perro se morre. Por suposto, vamos a estranhar, um animal de estimação é algo que queríamos.
El perro, el gato, el pajarito. E é pajarito pior, é pajarito que vive 3 anos no mar, não? La ratita, lo ramete, vive meses, ou 2 anos, 3 anos, não? É pescadito, se me moriram no pescadito todo. Já comprei outro igual, e nem senti falta do outro. Não? Tirei para o gato comeu, quedou feliz. E a vida segue, porque é assim. É gato que quedou feliz, eu também quedei feliz, comprei outro. O chavão da tenda quedou feliz, porque me vendeu. Tudo quedamos felizes, não? Se esse miserável não morre, iba quedar aí, nadie iba quedar feliz, não? Por que temos que estar triste por todo? E por que a vida tem que ser tão? Não, se hablamos de morte, ai, me perseguindo, morte não, golpeia a madeira, morte não, rechaço, diria a pastora, rechaço, tem o poder aí, não é? Rechaço, não, a sangue de Cristo tem poder, nada de morte, espírito de morte. Que espírito de morte? Espírito de morte é para os miseráveis pecadores, já em Egipto, já os que não tinham a sangue. Nós outros teníamos a sangue pintada dentro de nós outros, vertida na cruz. Nós outros já não moríamos mais. Quem tinha que ter medo da morte era os egípcios, não nós outros. Nós outros não tememos a morte. Isso é terrível. Isso é terrível para os mundanos. Nós outros não temos medo da morte. Em meu velatório, eu já disse, não? E justo a hora eu estou tocando numa orquestra, numa banda. Eu quero a banda tocando em meu velatório, eu quero alegria, não? Porque eu vou me livrar de ustedes e vou estar nesse... Imagina, já não é mais choro, não é mais rancor, não é mais trapito de la Santa Cena, não é mais nada. Não é problema nenhum já é só bendição. E na verdade, temos que nos acostumbrar com... Ai, pero meu papá morreu sem Jesus. Bueno, lo siento, não? Como diz minha hija, não? Pero, primeiramente, com que seguridade vós tenê de isso? Como vós saber que teu padre morreu sem Jesus? Vós estava dentro dele, vós sois de hoje, para ter essa informação. Ah, pero ele tomava, ele era malo, deixar que Deus cuida da gente. A salvação é divina, eu não estou aqui para julgar a nada. Deus não me chamou para julgar o outro. Deus me chamou para bendezer, e nada mais. Então, se temos um problema muito grande com a morte, não sabemos viver, nós outros não morimos mais, irmãos. Se vocês não sabiam disso, eu te digo essa informação, te tiro esse dado aí, não? Que deve ser pequeno, não sei. Nós outros não morimos mais, e porque vivemos uma vida tão catastrófica e tão difícil aqui na terra, não logramos viver, e não vou nem falar de piedade. Habla cá de piedade rápido. Piedade quer dizer literalmente acá, de acordo com o texto em grego, quer dizer ser devoto. Piedade é ser devoto. É uma atitude hacia Deus de lo que é agradável. Isso quer dizer ser devoto a Deus, tá bem? Devoto, não devoto ao pastor, a algum santo, a alguma denominação, a alguma forma de religião, não. Devoto a Deus. É uma devoção que eu tenho a Deus. E mirá o que disse Pedro, não? Digo que todas as coisas pertencem à vida e à piedade, ou seja, a piedade é a religião pura e santa, é a nossa forma de devoção a Deus, seria nossa conduta, nosso modelo de conduta deveria ser a piedade, devíamos ser, por isso que a Igreja Católica usa a palavra pio para falar de los santos ou de los próprios papas, não? Muitos se chamam pio, usam esse apodo de pio. Pio é o contrário de impio. Impio é malo, é aquele que não tem em conta nada de Deus, que vai de todo de encontro, tudo que é de Deus ele vai de encontro. Esse é o impio. E contrariamente é pio, vai de tudo a favor de Deus, hace a vontade de Deus, anda segundo o que Deus quer. E diz que a doutrina conforme a piedade, que habla Pedro acá, é lá que vá de encontro às falsas ensinanças, ou seja, nós outros temos que ir de encontro, sim, às falsas ensinanças, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que se pinta ser de Deus e não é de Deus, nós outros temos que desmascarar. Por isso que já me criticaram várias vezes, eu aceito as críticas de los hermanos, quando são construtivas. Eu hablo mal dos neopentecostais, hablo mal das falsas doutrinas e seguirei falando até o último dia de minha vida. Por quê? Porque a Bíblia me manda ser isso.
porque foi só isso que Jesus isso. E eu não posso deixar de ser o que Jesus isso, porque senão eu estarei pecando. Isso é ser pio. Não, a piedade te vai impulsionar a ser essas boas obras, que a piedade tem que ver com a graça. A graça é que te impulsiona, não? A graça é de Deus e nós outros. E com as falsas ensinanças. A piedade comunica a verdade da fé a respeito de Cristo e adora cumprir os requisitos da verdadeira religião. Quais são os requisitos da verdadeira religião que nos ensina Santiago? É ajudar as órfãs e viúvas em suas necessidades. Os órfãos e as viúvas está querendo dizer o quê? Eu já disse, hoje o órfão e a viúva às vezes tem muita amarguita e não necessita de ajuda nenhuma, não? Pero nessa época era o ser mais vulnerável. Então, qual é a nossa verdadeira religião? Nós outros ajudar o mais necessitado, que pode ser um necessitado de plata ou pode ser um necessitado, sabe de quê? De amor, de perdão, de misericórdia, de entendimento. Quantas pessoas ricas, multimilionárias, são necessitadas de entendimento? Mirar a cabeça desses torpes aí que entraram dentro de um cilindro e queria ver o Titanic. Vai andar tipo naquela película que passa aí na tele toda hora, já está vendo o Titanic, já está. Pero quem entra na cabeça, não entra em minha cabeça, eu creio que sou um ser humano normal, não entra na cabeça de uma pessoa normal, não? Ao menos que ele se juntar aí com o Elon Musk e que for a la Luna, não? A la Luna se pode ir, pero ao fundo do mar não dá. E bueno, e foram, e já sabemos, afinal, morreram, não? Então, se adora cumprir os requisitos da verdadeira religião. Esse é a piedade. É um respeito e reverência a todo o que é de Deus. Claro, é trapito da Santa Cena. É de Deus. Há que ter respeito e reverência. Não está falando de objetos. Aunque essa botejita é honrida, não la toquem, que é minha. Não, é minha porque me regalaram para meu cumpleaños, não? Então é minha, não é da igreja. Pero podem tocar igual. Não está honrida, nada disso. Nós outros quedamos muito com o consagrado, com o sacro, não? Com o santificado. E há uma diferença entre o santo e ele santificado. A diferença é que o santo é o que Deus hace en el hombre. É eleito de Deus a ser. E o santificado é el hombre que hace para Deus. Santificado era todo que el hombre apartava para Deus, santificava a Deus, entregava a Deus. E el santo és o que és. Nós outros somos santos, somos apartados. Então, se vivamos essa vida pia, em la piedade, que assim vamos a viver uma vida real. Vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda a caminhar segundo essa palavra, sobre essa palavra acerca da piedade, essa palavra, que podamos nos comportar dessa maneira, não? Que Pedro nos advertiu, e Pedro entendeu bem. Acá, na segunda carta, eu até me ouvi de falar o contexto, Pedro já iba a morir, não? Iba a ser morto. A tradição diz que a forma de morte de Pedro foi ser crucificado. E no momento de ser crucificado, ele pediu para que invertera a cruz, não? Para ser crucificado cabeça a barro, porque ele disse que não era digno de morrer da mesma maneira que Cristo, não? E se crê, não, isso se crê, não está escrito na Bíblia, tá bem? Isso é histórico. E se crê que ele foi crucificado de cabeça a barro, não? Até nesse momento de sua morte, ele intentou honrar a Deus por meio desse símbolo, não? De não ser crucificado como Jesus Cristo, sendo crucificado de cabeça a barro. Bueno, vamos orar. Padre, Senhor Jesus, nos ajuda a pôr essa palavra em prática. Tu palavra acabou de dizer a nós outros, nos terminou de brindar essa informação, dizendo que Tu já nos has regalado todo. Tu nos has dado já toda a ferramenta, todo o conhecimento, toda a glória e excelência, por meio de Sua palavra, por meio do Santo Espírito, nos capacitando, nos bendizendo. Tu já nos has dado
tu divino poder, tu nos ha dado, regalado a vida, tu nos ha dado vida e dado vida em abundância. E como confundimos a abundância de vida com a ausência de problemas, com riquezas, com possessões acá na terra, com lo material, quando tu nos queres levar a um nível muito mais profundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a entrar nesse nível profundo espiritual contigo, a ser tua vontade, glorificar e exaltar tu nome cada vez mais. Te damos graças, Senhor, honor, glória a ti. Tu eres todo-poderoso. Te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bueno, hermanos, glória a Deus. Nos despedimos e regressamos aos nossos hogares.